1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versículo de número 13 até o versículo de número 22. Apenas 2 versículos que eu quero observar aqui, mas vamos ler essa parte completa dessa perícope. 1 Pedro 3, do 13 ao 22. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E agora sim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração, e nós vamos dar sequência ao nosso estudo, a partir da condição do homem entre o seu estado de morte e o seu estado de ressurreição que a gente parou semana passada. Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em tua casa, em tua presença, e queremos pedir que o Senhor venha nos edificar, venha falar ao nosso coração, para que, apesar das dificuldades naturais que nós lidamos na vida, e também ao estudarmos a tua palavra, encontrarmos porções difíceis para nós, seres tão limitados, nós pedimos que o Senhor, pela ação do teu santo e poderoso Espírito iluminador, venha fazer com que haja compreensão, entendimento e aplicação aos nossos corações para praticarmos a tua palavra sempre. Em nome de Cristo. Amém e amém. Nós vamos começar aí, Lucas, do slide de número 18. Slide 18. A condição do homem entre a morte e a ressurreição, terceiro parágrafo daquele texto da confissão de fé que nós lemos. E diz assim um terceiro parágrafo que não foi possível ler semana passada. Os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo ressuscitados para a desonra, os corpos dos justos serão pelo seu Espírito ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele, a saber, Jesus Cristo. Nós falamos na semana anterior, há 15 dias atrás, melhor dizendo, e há 8 dias atrás, sobre o estado intermediário da alma ou do homem após a sua morte. Já vimos aqui que existem algumas concepções diferentes, e na verdade esse é um tema que há muitas controvérsias, até mesmo no meio reformado, em alguns pontos especificamente, nós vamos encontrar alguns pontos de divergência entre alguns teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada. Porém, nós vimos que há, entre muitos pontos de divisão sobre o estado intermediário da alma, muitos pontos heréticos, que a gente já citou aqui, como, por exemplo, o sono da alma, o aniquilamento da alma. Então, esses são pontos que nós não podemos considerar nem como parte de uma discussão teológica, visto que são sem fundamento, não possui fundamento algum
E constitui-se numa heresia dizer que a alma vai dormir após a morte ou que a alma vai ser aniquilada, porque ela contradiz com toda a demais doutrina bíblica. E uma das questões importantes para que a gente venha sempre analisar, quando lidamos com um texto difícil ou com um tema difícil na Escritura Sagrada, é analisarmos o que é que a Bíblia toda fala sobre essa temática. Essa é uma regra de hermenêutica básica. Qualquer texto de difícil interpretação não pode ser interpretado apenas à luz da sua dificuldade. O que é que muitas vezes nós percebemos em grupos heréticos ou em distorções teológicas? O indivíduo pega um texto que já é difícil, que já é um tanto quanto complexo de interpretá-lo, e tenta fazer a sua interpretação apenas e somente baseado nele. Ora, se nós temos um texto difícil de interpretar, nós precisamos de auxílios para que a gente entenda o que é que aquele texto está dizendo. Então, sempre qual é a regra básica? Você lê o texto e observa o seu contexto. Contexto anterior, contexto posterior, contexto próximo. O que é isso? Eu tenho que saber o que é que se diz antes, o que é que se diz depois nos capítulos da Bíblia Sagrada. Mas eu preciso saber do contexto próximo. Qual é a mensagem de todo o livro? Se ainda assim o texto que vem depois, o que vem antes, e a mensagem de todo o livro que eu estou interpretando aquela passagem não ficar tão claro, eu preciso conhecer melhor a Bíblia como um todo e o que é que ela fala a esse respeito. E é assim que nós lidamos com a parte escatológica da Bíblia Sagrada. Sempre que a gente se depara com situações como essa, da ressurreição do corpo, do estado do homem após a morte, nós vamos perceber que alguns textos são de difíceis de interpretação, como é o caso de 1 Pedro capítulo 3. Porém, o que é que eu devo fazer? Eu devo me municiar de outros textos correlatos, de outros autores, de outros apóstolos ou de outras épocas, que também falam sobre aquilo, para que eu entenda qual é a mensagem bíblica sobre aquele ponto. Porque se nós não fizermos isso, é muito fácil nós acabarmos caindo numa distorção herética, que é o quê? Você pegar aquele texto isolado, que às vezes não encontra uma concordância explícita com o contexto recente, atual, próximo, e você fazer uma má interpretação da passagem, afirmando coisas mirabolantes. É o que nós costumamos dizer, que se faz muito, né, de marabalismos teológicos. O que mais você tem nos grupos heréticos e nas seitas, na interpretação na Bíblia, são marabalismos teológicos. Ontem mesmo eu ouvia uma interpretação adventista sobre esse texto, 1 Pedro capítulo 3. E o pastor lá, fazendo uma interpretação sobre esse texto, sobre os anjos pré-diluvianos, fazendo um marabalismo absurdo do texto, sem observar o respaldo com toda a demais escritura. Por isso que nós começamos aqui falando sobre o significado da morte, falando sobre o estado do homem após a morte, e isso não apenas nos textos que nós lemos, mas no Antigo e no Novo Testamento, como nós continuaremos fazendo agora. Por isso que, ao falarmos sobre esse assunto, é importante que a gente entenda que a condição do homem entre a morte e a ressurreição é mencionado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, vamos começar por ele, nós vamos perceber que a palavra que mais vai ser utilizada no Antigo Testamento é a palavra Sheol. E aí eu queria ver com os irmãos, se você puder colocar aí, Aninha, por favor, no slide de número 20, deixa eu ver se é 20 ou 22. 22, por favor, para a gente dar um pulinho aqui, que tem muita coisa para a gente ver. A palavra Sheol normalmente significa reino dos mortos, que deve ser entendido figuradamente como o estado de morte. Frequentemente a palavra Sheol no hebraico se lê mais ou menos assim. Ela é simplesmente usada para indicar o ato de morrer. Veja, Gênesis 37, 35. Chorando descerei a Jacó, meu filho, até a sepultura. A palavra hebraica que aparece é a palavra Sheol. Gênesis 42, versículo 38. Se lhe sucede, aqui é a referência a Benjamim, se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza ao Sheol. Em 1 Samuel 2,6,
Na verdade, fazer descer ao Sheol é equivalente a levar alguém ao estado de morte. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer ao Sheol e faz subir. Então, aqui a menção clara do estado de morte que Deus leva, mas que Deus também é poderoso e é capaz de tirar. Então, as diversas figuras aplicadas ao Sheol podem todas ser entendidas como se referindo ao reino dos mortos. É dito, por exemplo, que o Sheol tem portas. Jó 17, verso 16. Pode colocar esse texto na tela, por favor? Jó 17, verso 16. Aí o texto da palavra do Senhor, especialmente no livro de Jó, onde ele faz algumas reflexões sobre a vida e sobre a morte diante do seu sofrimento. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Agora, no mesmo capítulo, verso 13. Jó 17, 13. Mas, se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha alma... Veja, o que eu quero chamar a sua atenção é a palavra sepultura. E essa palavra sepultura, no texto hebraico, não tem como pedir para colocar aí, porque não tem essa configuração, aparece a palavra Sheol. Um outro texto também é o texto de Provérbios 27, versículo 20. Provérbios 27, versículo de número 20. Tá na tela rápido. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui começa a complicação com o uso da palavra Sheol. Por quê? No Antigo Testamento, o termo hebraico Sheol, ele possui essas duas conotações mesmo. Ora indica morte, ora a mesma palavra indicada para inferno, não apenas um estado do homem, mas a condenação ou lugar de condenação, de punição que esse homem haverá de sofrer. E é por causa então agora do duplo uso da palavra Sheol que vai se começar então alguns debates em torno do que é que acontece com o homem após a sua morte, e tudo isso depois vai gerar uma complicaçãozinha quando fala sobre para onde Cristo foi depois ou durante os seus 3 dias de morte. Mas o fato é que no Antigo Testamento nós vamos perceber essa menção. Provérbios 30, verso 15 e 16, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Eu durante muito tempo fiquei me martelando nesse Provérbios aí. Mas ele é extraordinário, tá? Ele é extraordinário e é uma grande lição. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. Verso 16. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, em Jó 17, 16, nós vamos perceber que a morte, ela tem suas portas. Em Jó 17, 13, que é um lugar escuro e triste. Em Provérbios 27 e 20, que é um monstro com apetite insaciável. Em Provérbios 30, a mesma ideia, não se sacia, não se cansa. Mas aí nós temos também um texto de Isaías 5, verso 14. Isaías 5, verso 14. Por isso, a cova aumentou o seu apetite. Veja só, a cova aumentou o seu apetite. Abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Aqui você tem a menção clara de que a cova aumentou o seu apetite. Um outro texto, para encerrar essa sessão aqui, é o texto de Abacuque 2, verso de número 5. Abacuque, capítulo 2, verso de número 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta.
Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quando a gente olha então para esses textos e considera o Sheol deste modo, nós temos que lembrar que tanto o piedoso como o ímpio descem a esse estado de morte. Tanto que Jó mesmo vai fazer referência à morte nessa situação, como algo que ele vai, ou para onde ele irá. Então observe que nem sempre a palavra Sheol é uma indicação a inferno. Ora é utilizada como inferno, nós vimos isso. Mas ora é utilizado apenas como a morte. Ora, se eu tenho uma palavra na Bíblia Sagrada que é utilizada em duas referências diferentes, o que é que eu preciso entender? Sempre que um texto falar sobre para onde foi aquela pessoa, utilizando a palavra, por exemplo, no Antigo Testamento, Sheol, eu preciso primeiro observar o seu contexto, para entender em que sentido aquela palavra está sendo usada. Isso é uma regra básica de interpretação até no português. A palavra manga pode ser a fruta, pode ser a parte da camisa, da vestimenta, e pode ser, no Nordeste, um ato de sorrir. Fulano conhece, né? Está mangando de mim. Como é que eu vou interpretar a palavra de acordo com o uso do seu contexto? Está falando de roupa? Então essa manga aí não é a manga de chupar, não é a fruta. Tá falando de tirar graça, então essa manga aí nem é a da camisa, nem é a fruta, é de esnobar do outro. A mesma coisa acontece na Bíblia Sagrada, uma palavra é utilizada para outras coisas. Por isso que tanto Sheol quanto a palavra Hades, que a gente vai ver mais à frente, podem estar relacionadas às duas coisas. E aqui que eu quero observar mais algumas expressões da palavra Sheol. Segundo lugar, a palavra Sheol também pode ser traduzida como sepulcro. Sepulcro, lugar de morte, mas também sepulcro. Salmo 141, verso 7, já está esse texto na tela. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca do Sheol, ou do sepulcro, se lavra e se sulca a terra. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca do Sheol. A ideia aqui é o corpo que vai ser sepultado. Então é esse lugar, é essa sepultura que o nosso corpo vai descer, que o nosso corpo estará. Ainda assim, se lavra e se sulca a terra, que é uma referência clara. Mesmo que por debaixo haja corpos enterrados e agora somente ossos, a terra vai ser cultivada e o agricultor vai plantar por cima. A ideia do salmista aqui é apresentar a maneira como a nossa vida ou como a nossa carne vai se degenerar. Entretanto, este não parece ser um significado comum do termo. E especialmente não é, porque existe um termo hebraico para sepultura. E aqui você vai vendo as complexidades da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, quando fala sobre sepultura, utiliza uma outra expressão hebraica, que é a palavra Geber. E essa palavra aí é uma palavra que fala diretamente da sepultura. Ora, Sheol. Mas há uma outra palavra para sepultura, que é a palavra Sheol. Vamos passar um pouquinho isso, eu estou só mostrando para que quando a gente chegar lá na frente os irmãos entendam. Figuras aplicadas ao Sheol. No Antigo Testamento começa a aparecer a convicção de que o destino do ímpio e o destino do piedoso após a morte não são o mesmo. Esta convicção é expressa primeiramente na crença de que, embora o ímpio permanecerá sob o poder do Sheol, o piedoso será liberto desse poder. Por exemplo, Salmo 49, verso 14. Nós lemos que os ímpios, como ovelhas, são postos no Sheol, a morte será o seu pastor. Essas palavras sugerem a ideia de que a morte deverá guardá-los e nunca deixá-los ir. Por outro lado, o versículo de número 15 diz que Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, da mão do Sheol, pois ele me tomará para si. O que é que o salmista nos apresenta aqui? Ímpio e justo vão para o Sheol, vão para o lugar de morte, serão sepultados quando a palavra for uma referência à sepultura. Porém, qual será a diferença? Nós não ficaremos presos na morte, porque Cristo morreu e ressuscitou para que também nós com ele venhamos a ressuscitar. Mas como é então que o texto diz que o ímpio vai permanecer no poder da morte? Não é que quando Jesus vier,
somente os crentes, e essa é uma crença inclusive, tá? Somente os crentes ressuscitam, os ímpios permanecem lá. Não é essa a ideia. Mas acontece que estes ressuscitarão para a segunda morte. Porque estes morreram fisicamente e espiritualmente estão em tormentos. Mas quando Cristo vier, como eu já falei, eles serão ressuscitados juntamente com nós, os que estivermos mortos, aqueles que já estiverem mortos, melhor dizendo. E eles vão ressuscitar agora fisicamente, unidos ao seu espírito, para sofrerem espiritualmente e fisicamente o tormento eterno. Nesses termos, eles continuarão debaixo do poder da morte, porque eles apenas vão ressuscitar para morrer outra vez. É aquela velha história, o que é ruim pode ficar pior. Se já está ruim lá espiritualmente, imagine agora espiritualmente e fisicamente. Lucas 16, que nós vamos ver daqui a pouco, apresenta um pouco desse tipo de tormento, né? Um pouco, porque ali não é o tormento completo. Além disso, nós vamos perceber o Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma para o Sheol, e aí na sua Bíblia está para a morte, nem suportarás que o teu santo veja corrupção. O Salmo 16, 10 nos apresenta que Deus não deixará a nossa alma na morte. A ideia é muito clara, nós vamos morrer, mas nós não ficaremos. Até porque Paulo diz assim, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Então a nossa esperança, a nossa expectativa é exatamente a ressurreição. E nós não ficaremos na morte. O significado parece ser, tu, Senhor, não abandonarás a minha alma ou a mim ao reino dos mortos permanentemente. E tu não permitirás que eu veja corrupção. O apóstolo Pedro vai citar essa mesma passagem no sermão de Pentecostes, lá em Atos 2. E aplica inclusive a ressurreição de Cristo, afirmando que através dessas palavras Davi estava profetizando esta ressurreição. E é verdade. Porque o texto do Salmo 16 é um salmo messiânico, que apresenta o que aconteceria com Cristo. Ele morreria, mas ele não permaneceria nesse estado de morte. Algumas outras figuras aplicadas ao Sheol, para a gente entrar na questão do Novo Testamento e de Cristo Jesus. Lá em Atos 2, verso 30 e verso 31, Pedro vai dizer o seguinte de Davi: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, palavra neotestamentária que equivale a Sheol, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Se as palavras do Salmo 16 podem realmente ser interpretadas como uma predição da ressurreição de Cristo, elas podem também ter um significado para Davi, a esperança da sua própria ressurreição. Afinal de contas, nós vamos perceber, e eu preguei aqui semana retrasada, que Jó, lá no capítulo 19, já tinha essa mesma expectativa. Essa esperança de ressurreição, de revestimento, não é uma coisa do Novo Testamento, não. Ela já acontece bem antes no Antigo Testamento. E se considerarmos que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, o que é muito provável, nós vamos perceber que isso está presente já nos primórdios da fé do povo de Deus, da fé judaica. Por causa disso, então, logo, essa expectativa por uma vida eterna, por um corpo transformado, é algo que já existia. E foi, inclusive, ilustrado. Você vai encontrar, por exemplo, a vida do próprio Enoque, né? Gênesis capítulo 5, verso número 24, que vai dizer que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Por que Deus fez isso com Enoque? Por que Deus fez isso com Enoque? E fez isso depois também com Elias. Porém, Enoque é o primeiro de todos que acontece. Eu gosto muito dos capítulos iniciais de Gênesis, e a gente às vezes está tão acostumado a olhar só superficialmente que não percebe a riqueza de detalhes que há naquele texto. Um dia, se eu tiver a chance, a oportunidade de pregar todo o livro de Gênesis aqui na igreja, eu vou fazer isso, que é apresentar aos irmãos como que a própria disposição genealógica do texto, no texto original, no caso, texto hebraico, ela tem uma riqueza de detalhes impressionantes.
Porque perceba, Enoque antecedeu ao homem que trouxe descanso à terra. Quem foi? Noé. E diz que Enoque foi tomado para si. E depois de Noé, ou melhor dizendo, depois de Enoque, as coisas caminharam e se prepararam para aquele que vai receber o nome cujo significado é descanso. E o que é que o dilúvio vai prefigurar no Novo Testamento, ou à luz daquilo que Cristo ensinou? A punição e a regeneração, a restauração de todas as coisas por causa do pecado. Tanto que, quando se fala sobre a segunda vinda de Cristo, diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. E de repente sobrevirá repentina destruição. Ou seja, Noé prefigurava, ou o dilúvio, melhor dizendo, prefigurava a segunda vinda de Cristo. É o próprio Cristo que diz isso, não é interpretação de nenhum outro teólogo calvinista, não. O próprio Cristo. Nos últimos dias os homens estarão como no dia de Noé, casando-se, dando em casamento, comendo, bebendo, farriando, tudo mais, e eis que sobrevirá a repentina destruição. Noé foi, lembre disso, Noé foi um pregador de justiça, que já anunciava as coisas que haveriam de acontecer àqueles que estavam presos em seus pecados. E segurem bem isso que eu vou voltar para 1 Pedro capítulo 3. Por causa disso, então, você tem Enoque sendo tomado como uma prefiguração da não mais morte, e Noé como sendo aquele que traria o descanso, a própria palavra Noa. E é curioso isso, porque na Bíblia Sagrada, a palavra Noé, no texto hebraico Noá, ela só tem uma única diferença para a palavra descanso. O nome Noé só tem uma única... Eu queria ter um quadro para me desenhar isso aqui agora. Uma única coisinha que diferencia a palavra descanso, que é aquilo que nós consideramos na nossa língua portuguesa um tio. Um tio. Se você tira o tio, é Noé. Se você acrescenta o tio, não se lê mais Noé, se lê descanso. No texto hebraico isso acontece. É muito curioso essa questão, porque foi exatamente para esse propósito que Deus enviou Noé, para o descanso da terra. Através dele, a nova criação começou. E o que é que vai acontecer, irmãos, quando Cristo vier? Novo céu e a nova terra, onde nós habitaremos eternamente com o Senhor e com os redimidos. Então, nada é por acaso e não se faz teologia, muito menos escatologia, alheio à história da redenção do seu povo e de como o próprio Deus preparou o seu povo historicamente para isso. Um outro texto que nós temos também é o texto de Números 23:10, que diz assim: que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Que eu morra a morte de justos e o meu fim seja como o dele. Um outro salmo é o Salmo 17, para terminar esses textos do Antigo Testamento, verso 15, que diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A gente lê muito esse salmo, né? Mas a gente nem sempre percebe no que é que o autor está querendo dizer com essa menção. Na justiça, contemplarei a tua face. Mas quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Embora o primeiro sentido aqui, né, provavelmente seja de comunhão com Deus nesta vida, certamente não é inseguro, de modo algum, nós apontarmos nestas palavras aqui, uma referência após a vida, da vida após a morte. Porque é exatamente, nós vamos perceber que Davi faz muito nos seus salmos, nos seus poemas, uma comparação da vida e da morte. Agora vem então a nossa grande questão. Para onde Jesus foi durante os 3 dias em que seu corpo ficou na sepultura? Eu falei aqui sobre a questão do Sheol. Claro, irmãos, isso aqui é só um resumo do resumo, bem resumidinho para os irmãos. Se a gente for estudar a palavra Sheol na Bíblia Sagrada, tem coisa para a gente passar aqui o ano todinho olhando e analisando as suas perspectivas. Isso aqui é um
um embrulho assim, bem rápido. No Novo Testamento, nós temos uma mudança da palavra, ou melhor dizendo, da língua. A Bíblia é escrita em 3 línguas, vocês sabem disso? Quer dizer, acho que sabem, né? Quais são? Hebraico, aramaico, muito bem, tá? Sabe mesmo. Hebraico, grego, aliás, hebraico, depois aramaico, depois grego. Onde é que está o aramaico? O aramaico está no livro de Esdras, um pouco do livro de Esté também tem um escrito em aramaico, e, sobretudo, no Novo Testamento, naquela expressão de Cristo na cruz do Calvário. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é uma expressão em aramaico, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A porção em aramaico ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Graças a Deus, porque eu achei o aramaico mais difícil do que o grego, e eu não queria ficar quebrando muito minha cabeça com só com o livro de Esdras e com essa expressão na cruz que aparece em aramaico, porque se hebraico e grego já é difícil, o aramaico dificultou ainda mais o nosso entendimento. Mas vamos lá. O que é que acontece? Quando no Novo Testamento, a revelação, a inspiração começa a ser escrita, registrada, o registro divino, que é aquilo que nós conhecemos hoje como cânon, a Escritura Sagrada, a linguagem não era mais a mesma do Antigo Testamento. E o que é que acontece? O Novo Testamento está completamente baseado no Antigo Testamento. Tanto que eu já dei até um estudo aqui há um tempo atrás. A Bíblia que Jesus lia, qual era? O Antigo Testamento. Então toda a base teológica, escatológica, de esperança cristã, de lei, de ordenança, está no Antigo Testamento. Pode observar que quando você lê as cartas de Paulo, Paulo vai trazer muitos elementos do Antigo Testamento. Veja, não somente Paulo. Veja, por exemplo, o próprio livro de Apocalipse, que a gente vai expor aqui. Até ganhei um presente extraordinário aqui dos irmãos da igreja. Um comentário que eu estava doido para comprar. O comentário exegético do livro de Apocalipse. Olha a grossura do menino, né? Tem 1.600 páginas. É um dos que eu vou usar para nosso estudo aqui do livro de Apocalipse. Uma maravilha, porque ele é uma análise exegética de cada palavrinha, fazendo os recortes do Antigo Testamento. O que é que você tem, então, nas cartas de Paulo, no livro de Apocalipse? Você tem lá figuras numéricas, exemplos ou citações de objetos, de pedras, de coisas que você encontra onde? No Antigo Testamento. Até quando se fala, por exemplo, sobre as características da cidade, as portas da cidade, isso da cidade, você vai perceber que na própria roupa do sacerdote do Antigo Testamento, cheia de pedrinhas, de coisinhas, os elementos aparecem agora no livro de Apocalipse, que aqui nos apresenta a teologia, a escatologia, tudo quanto é gia, né? Tudo quanto é fundamento teológico do Novo Testamento é resgatado do Antigo Testamento. E aí você tem a transição, hebraico para grego. E aí você tem a retirada, ou melhor dizendo, a substituição da palavra Sheol para uma outra palavra, que nem sempre é fácil fazer. Se tem uma coisa na manuscritologia que é dificílimo, é você trazer palavras de outra língua para a sua língua. Isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque o significado naquela cultura, naquela época, muitas vezes já é diferente do nosso hoje. E aí nós temos um grande problema de interpretação da Bíblia Sagrada. Ora, algo simples. O inglês é a língua universal, que eu até hoje morro e não aprendo a falar este traço dessa língua universal. Mas a língua universal, se você quer aprender uma língua fora a sua, né? A primeira que você vai ser ensinada na escola é o inglês. Porque em todo canto tem lá a linguagem do país de origem e embaixo tem uma frase em inglês traduzindo aquele negócio. Então, se você não sabe nem a língua do país que você vai, nem inglês como eu, tá ruim o negócio. Mas é a língua universal. É a língua universal. Até mesmo nessa língua, que é uma língua comum para nós, popular, é cantada, é escrita. O brasileiro gosta desse negócio do inglês, né?
Café coffee break. Eu fico sem saber o que. O coffee eu sei, agora o break até eu fico sem saber o que é. Se é um pouquinho, se é um café pequeno, se é um café com pão, não sei o que, mas coffee break. Né? Tudo que vai fazer é um stop. É sempre. Hã? É o que botar nós comemos. Não importa o que vem depois do café, mas nós comemos. Mas veja, nós estamos habituados com essa língua, né? Até um inculto que nem eu, que não sei inglês, quando eu vejo lá as plaquinhas em inglês, eu sei mais ou menos para onde é que vai o negócio. Nós já estamos habituados. E ainda assim, é difícil você trazer algumas palavras de lá e colocar o seu significado cá. Eu lembro quando o pastor Paulo Brasil colocava a gente para traduzir a Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo de inglês para português. Ele também dá rola de inglês para nós, e ele dizia, vamos traduzir aqui. E a gente começava a traduzir, só que chegava algumas palavras que você não conseguia expressar o mesmo sentido teológico. E aí você tinha que procurar um outro termo que melhor se adequasse. Isso acontece na palavra Hades. Porque no Novo Testamento, que se fala não mais hebraico, mas agora gregos, a referência à morte, e às vezes também ao inferno, qual é? Hades. E aí onde se tem a dificuldade, porque no nosso credo apostólico, o que é que nós temos lá? Alguém tem um credo apostólico aí na Bíblia? Eu tenho o meu aqui, mas na sua Bíblia aí. Alguém tem? A minha Bíblia não tem, não sei porquê. Mas algumas Bíblias, no final dela, tem um credo apostólico. Alguém poderia ler esse credo apostólico? Irmãos, eu acho que eu vou ensinar o credo apostólico, porque a gente não sabe mais recitar não, viu? Se for para a gente recitar, é capaz da gente acabar tropeçando, porque a gente perde o costume. Isso é um fato. Perdeu o costume de recitar o credo apostólico. E o credo apostólico não é um credo da Igreja Católica Romana, pelo amor de Deus. A Igreja Católica Romana apenas alterou e colocou, creio, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas o credo não é deles. Alguém achou aí na sua Bíblia o credo? Ninguém? Tiraram até o credo. Leia aí de Norá, por favor. Passa o microfone para Norá, por favor. Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. 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 Depois eu vou ensinar o credo. Com esse livrinho aqui, ó. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso aqui é só um estudo do credo apostólico de Hermes de Maia, depois eu quero trazer para a igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. O texto ou o credo que foi agora dito, né, fala que Jesus desceu ao Hades. E é aqui que começa a grande complicação, não só da igreja cristã, mas também da igreja romana. Não só da igreja reformada, melhor dizendo, mas da igreja romana. Por quê? A Bíblia Sagrada, que outrora era grego, aramaico e hebraico, em uma certa época da história cristã, depois da igreja primitiva, ela foi completamente traduzida para o grego. Ou seja, tudo que era hebraico virou grego e grego continuou, e aramaico grego, e o grego continuou sendo grego. Mais tarde, essa versão chamada Vulgata foi traduzida para o latim. Então você já tem uma complexidade de hebraico, grego e aramaico para só grego e depois do só grego para o latim. E aí, beleza, foi traduzido e a palavra Hades vai aparecer, porém, alguns curiosos e estudiosos foram procurar registros do credo apostólico que estivessem ligados a épocas
da igreja pós-primitiva, do período ali ainda inicial da igreja e quando o credo foi feito, e descobriram que a palavra original utilizada no credo não era o Hades, mas era que ele havia descido a sepultura. Tanto que o próprio Ernest Maia, quando vai traduzir o credo, ele vai tirar a palavra Hades e vai colocar desceu a sepultura. Mas por que a Bíblia Sagrada vai falar sobre descer ao mundo dos mortos e até mesmo a questão da sepultura? Lembre que naquela época, na época de Cristo, havia o chamado docetismo. E o que é que o docetismo dizia? Que Jesus não veio em carne. Tem até um pastor meu, o meu primeiro pastor, pastor Fábio José Bernardes, pastor presbiteriano na época. E a gente fazia muita evangelização na cidade de Prata, na cidade de Sumé, lá no sítio de Santa Catarina e Monteiro, onde tem a famosa Bedaloca e tudo mais. E de vez em quando, nas evangelizações desses lugares, tinha gente que se manifestava, possessão demoníaca. Era raro, mas às vezes acontecia, porque a gente acabava entrando na casa de um pai de santo, acabava entrando na casa de rezador, de gente que estava entregue às suas paixões carnais, e às vezes, vez por outra assim, depois de evangelizar e tudo mais, e fazer oração, de repente lá, o camarada começava a se manifestar. E aí, todos nós muito inexperientes, né, e com medo daquela situação, uma vez conversando com o pastor disse, olha, você sempre pergunta ao Espírito, Jesus veio em carne? Se ele responder que sim, é porque o Espírito saiu. Era uma mandinga que tinha assim, eu não creio que seja verdade não, mas havia esse negócio. O que é que acontece? Na época de Cristo, e especialmente pós-Cristo, no período apostólico, havia uma seita, uma heresia que dizia que Jesus não veio em carne, mas que na verdade o corpo de Cristo era apenas um vulto. Isso é chamado de docetismo. E essa crença de Jesus como sendo um vulto, ela foi muito dissuadida na igreja, muito dissuadida na igreja. Então havia irmãos que de fato acreditavam que Jesus não havia vindo fisicamente em carne, em pele humana, mas ele veio apenas numa imagem humana, mas não passava de um vulto. Tanto que no século X, não sei se vocês sabiam disso, mas um papa chamado Leão, houveram muitos, mas o do século X, que eu me lembro, ele chegou a defender o nascimento de Cristo e a perpétua virgindade de Maria, dizendo que quando foi para Maria ter Jesus, ela não teve de maneira normal a romper o seu ímã, porque aí tiraria a virgindade de Maria. Jesus passou por ela como um vulto. E aí, por causa disso, então, Maria recebe na Igreja Católica Apostólica Romana o título de virgem, a virgindade perpétua. Esse é o dogma, melhor dizendo, de Maria. Porque, irmão, se Maria, ainda que fosse virgem na sua concepção, tem Jesus normal, ela não tem mais virgindade. Não importa se é rompido de fora para dentro ou de dentro para fora, mas a sua virgindade já foi no nascimento de Cristo. Então, para defender isso, esse Papa utilizou de uma concepção do docetismo. E Jesus nasceu como um vulto. Ele tinha aparência humana, tinha jeito humano, mas o seu corpo era fantasmagórico. Apenas uma imagem. E por causa disso, então, já no primeiro século, quando a Bíblia foi escrita, especialmente no Novo Testamento, e Pedro e Paulo e outros mais, falando sobre a morte de Cristo, se enfatizava que Jesus morreu e desceu à sepultura. Porque se havia essa crença tão forte, era preciso deixar muito claro que Jesus morreu não apenas em um vulto, como os docetas diziam na igreja, mas ele morreu fisicamente e foi para a sepultura como qualquer pessoa vai. E inclusive passa ali 3 dias para poder ressurgir. Então, para combater essa crença do docetismo, foi mencionado já no Novo Testamento, nos primeiros séculos da igreja, que Jesus desceu ao estado de morte, ao lugar dos mortos. Ele foi para a morte como qualquer um outro foi. Sim.
Certo. Depois vem o Hades. Certo. 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 Sim. E a redundância, ela é proposital. Sobre isso, sobre esse docetismo que já existia naquela época. Uma reafirmação de que a morte de Cristo não foi uma morte comum, ou melhor dizendo, não foi uma morte diferente das demais. Muito pelo contrário, foi uma morte bem morrida, né? Ele de fato morreu e sua pele, a sua carne, experimentou aquilo que os demais mortos experimentaram. E aí nós chegamos na nossa grande questão, ou na complicação que a gente tem, que é o texto 1 Pedro, capítulo de número 3, e é de onde a gente vai agora começar a entender essa questão do Hades, nessa pergunta, para onde Jesus foi durante os 3 dias que o seu corpo ficou na sepultura. Que Hades é esse? Que lugar é esse que nós vamos perceber que Jesus foi, que o credo, melhor dizendo, vai dizer que Jesus foi, né? Algumas interpretações, só para a gente se situar. A interpretação arminiana não é toda igreja que tem a teologia arminiana que defende isso. Você vai ver variação, por exemplo, na Assembleia de Deus. Mas, normalmente, a interpretação arminiana defende que os contemporâneos de Noé não tiveram nenhum redentor e nenhum guia. Portanto, Deus teve de lhe suprir esta deficiência e assim, por fim, o Senhor ressuscitado lhes trouxe salvação. Para eles, a rejeição do evangelho no passado não foi uma rejeição final e definitiva. Por isso que quando Cristo morreu, ele precisou ir pregar para os espíritos da época de Noé, porque naquela época eles não tinham uma pessoa para guiar, para orientar. Então, durante a morte de Jesus, durante esses 3 dias, Jesus vai lá, no local onde está reservado esse povo que nos dias de Noé não tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação, não tiveram a expectativa, e agora prega para eles como sendo uma segunda chance para que eles venham se arrepender. Nesses termos aqui, isso muito se assemelha com a crença católica. E veja que a crença arminiana, pelagianismo, está muito presente, tanto no arminianismo quanto no catolicismo romano. Você vai ver algumas nuances, tanto na católica quanto no arminiano. Que é aquela ideia que eu falei para vocês, que o católico divide o céu em 4 partes. Existe o céu, existe o inferno, melhor dizendo, em 5, né? Existe o céu, a vida após a morte. O céu, o inferno, o purgatório, o limbus infantus e o limbus pátrio. O limbus pátrio é onde estão os que morreram no Antigo Testamento. Então, já nessa visão, para onde Jesus foi depois da sua morte? Ele foi no limbus pátrio, pregar para os que estavam mortos lá do Antigo Testamento e que não tiveram, coitados, esperança como a gente tem hoje, nem a pregação de Cristo, nem a presença de Cristo. Então Jesus foi lá fazer a sua obra redentora no limbus pátrio. Base bíblica? Nenhuma. É uma concepção totalmente equivocada do que diz a Bíblia Sagrada, numa tentativa de explicar alguns textos que são difíceis de explicar. Na visão luterana, se diz que Cristo morreu e antes de ser ressuscitado, teve seu espírito restituído ao corpo e na totalidade de sua natureza humana foi ao inferno e proclamou a sua vitória a Satanás. E você vai encontrar muitos livros, você vai encontrar músicas e vai encontrar até filmes que retratam esse tipo de crença. Inclusive, irmãos, muito da pregação triunfalista baseia a sua crença no poder das chaves e tudo mais, exatamente nessa crença aqui. Jesus teve a união do seu espírito ao corpo e antes de aparecer às pessoas, ele foi lá no inferno e proclamou a sua vitória sobre os mortos. Sério problema nós temos aí. Primeiro,
Jesus não poderia proclamar a sua vitória sem antes ressuscitar à vista de todos. Ele estava sepultado para os discípulos, tanto que você vai ter os discípulos no caminho de Emaús, João capítulo 19 e 20, eles trancados com medo de Deus, sem esperança, entristecidos, porque o seu Cristo havia morrido. Então não era sinônimo de vitória a morte. Até aquele momento da sua ressurreição, era derrota. Era derrota. Então não tem lógica nenhuma declarar a vitória na derrota da morte, a aparente derrota da morte. É verdade que isso vai ser declarado depois. Porém, uma outra questão é qual a necessidade de Cristo proclamar a vitória aos espíritos, como se Jesus fosse um serzinho qualquer que de repente ganha uma batalha. Eu ganhei de vocês, agora eu ganhei de vocês. Isso é uma concepção puramente humana, limitada, tá bom? Então, a visão arminiana, a visão luterana. Irmã Nésia, falar? Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos arrodear. Não. Vou lhe... Oh. Sim. Sim. Testemunho de Jeová. Hoje. Exatamente. Exatamente. Eu expliquei essa questão da tradução do Testemunho de Jeová semana passada. Inclusive, está lá no estudo da semana passada. E nós vimos que essa foi uma mudança proposital do texto que tira o seu sentido. Então, é um equívoco absurdo e uma mudança para defender a tese deles do sono da alma. Nós temos ainda outra interpretação anglicana, mas vamos adiante. A pergunta aí, Jesus desceu ao Hades? Essa expressão desceu ao Hades com referência a Cristo não é encontrada em nenhum lugar das Escrituras. Nenhum lugar das Escrituras se fala que Jesus desceu ao Hades. Nenhum lugar. Afirma-se que o Redentor desceu às regiões inferiores da terra. Efésios capítulo 4, verso 9. Aí, se você quiser abrir esse texto, abra, porque de fato esse texto parece ser o texto que diz assim, está vendo aí, confirma que Jesus desceu ao inferno ou ao Hades. Porém, irmãos, se eu digo que o fato de Jesus ter descido às regiões inferiores da terra significa que ele desceu ao inferno, eu tenho dois graves problemas aí. Primeiro, eu estou dizendo que Jesus foi ao inferno, sendo ele Deus e Senhor e Salvador. Segundo, eu estou dizendo que a localização geográfica do inferno é no centro da terra. Isso é pura mitologia. Isso é pura mitologia. Algumas pessoas exatamente vão dizer assim, né? Que onde é que está o inferno? No centro da terra. Porque no centro da terra tem uma grande concentração de lavas vulcânicas e uma pressão muito forte, não sei o quê. Então o inferno é lá. Veja, em nenhum outro lugar na Bíblia Sagrada nós encontramos referência à localização do inferno. E se você perguntar assim, pastor, então aonde está localizado o inferno? No lugar oposto ao Senhor. É só isso que nós podemos dizer. E se o inferno está localizado no centro da terra, quando Jesus vier e restaurar essa terra, para onde é que ele vai mandar esse inferno? Então, a menção de Paulo em Efésios capítulo 4, que desceu às regiões inferiores da terra, nada mais é, de acordo com o próprio contexto, uma referência de que Cristo morreu e foi sepultado, como todo mundo é, debaixo de 7 palmos, ou em um túmulo, ou como é que chama? Em uma caverna, como muitos eram colocados. Não importa se em uma caverna em declive, se numa caverna rente com a terra mais tampada, a ideia desceu à região inferior da terra. Isso nada tem a ver com o inferno, nem com a localização geográfica. Então, isso é uma pura interpretação, ou uma má interpretação desse texto. E aí a gente tem 1 Pedro 3, verso 18 e verso 16. Esses dois textos aí é que trazem, especialmente 1 Pedro capítulo 3,
a maior dificuldade para o entendimento disso. Qual é o significado das expressões carne e espírito vivificado? Nesse texto, vamos lá para 1 Pedro 3 de novo. 1 Pedro capítulo 3. Nesse texto aqui, Pedro está contrastando dois estados de existência de nosso Redentor, que inclusive é o que melhor se associa com o contexto da epístola de Pedro. Para quem é que Pedro escreve? Para os irmãos, os discípulos da dispersão. A igreja estava enfrentando perseguição, os irmãos estavam dispersos nessa época em que Pedro escreveu, e muitos, por causa dessa dispersão, afastamento, estavam esfriando na fé, tanto que Hebreus, que é escrito nesse período também, diz assim: irmãos, não deixem de congregar como é costume de alguns. Olhem para a grande nuvem de testemunhas, vai dizer o capítulo 11. O que é isso? Os irmãos estavam espalhados, a perseguição veio, fez um efeito sinuca, os irmãos se espalharam. Por causa disso, então, os irmãos distantes uns dos outros, com medo da perseguição, estavam até com medo de se reunir. E aí você tem o apóstolo Pedro, num período muito próximo ao período de Hebreus, escrevendo para os irmãos que estavam sofrendo, trazendo para eles uma esperança. E qual é a esperança do crente? Para onde a esperança do crente caminha e olha? Para Cristo. Hebreus vai dizer, olhando para o autor e consumador da fé. Pedro vai dizer, irmãos, se vocês continuarem sofrendo, lembrem que é melhor sofrer por Cristo e morrer no sofrimento por Cristo do que praticando o que é mal. A gente leu isso aqui no capítulo 3. Ora, o que é que Pedro está dizendo? A nossa esperança, a nossa expectativa está em Cristo. E Cristo foi aquele que, de fato, na carne, no seu estado físico, sofreu, padeceu e até morreu. Porém, em seu espírito vivificado. Agora Pedro está fazendo uma dupla associação às duas naturezas de Cristo. O estado de limitação de Cristo, isso é, a sua natureza humana, e na sua natureza humana ele foi morto, mas também ao estado de não limitação, o espírito vivificado. E essa expressão aí, espírito vivificado, se refere à natureza divina de Jesus. E lembre, Jesus não passou a existir quando ele se encarnou em Maria. Ou melhor dizendo, quando ele foi gerado em Maria. Ele já era. Por isso que Hebreus vai dizer que ele é eternamente Deus e os seus anos jamais terão fim. Eu não sei. Como é? Da natureza humana, a natureza humana de Jesus tem 100% de tudo que qualquer ser humano tem. 100% de tudo que a natureza humana tem. Até porque se não fosse assim, Jesus não seria 100% humano e toda a nossa doutrina da dupla natureza do Redentor cairia por terra. Jesus pode ter tido até semelhança com Maria. Até semelhança física com ela. Pode ter tido. Nós não sabemos como foi a sua semelhança, nem sabemos como é a semelhança de Maria. Somente genético. Somente questão de sangue. Porque ele foi gerado. A sua natureza humana passou a existir. Mas a sua natureza divina e eterna não. E se tem uma coisa que só quem é crente entende isso, é essa doutrina. 100% Deus, 100% homem. Certamente, porque não veio da descendência de José. Certo? De carga genética. Perfeito. Perfeito. Sim.
Sim. Agora você chegou onde eu queria que você chegasse. Vai lá. Isso. Certo. Três coisas. Não, mas veja bem. Certo. Tranquilo. Sim. Vamos lá. Três coisas que dificultam o nosso entendimento e que faz com que a gente queira compreender algumas situações como essa. Primeiro, nós somos totalmente limitados ao tempo. Totalmente limitados ao tempo. Limitamos ao tempo hora, ao tempo agora, tudo mais. Somos totalmente limitados à matéria. Nós não conseguimos ultrapassar os limites materiais do nosso corpo que nós somos gerados. Terceiro, nós somos totalmente limitados ao espaço em que nós habitamos. Nós não conseguimos ultrapassar os limites espaciais que Deus determinou. Porém, uma coisa que Deus não tem, totalmente diferente de nós, são essas três limitações: material, espacial e temporal. Não há limitação nenhuma. E na Bíblia Sagrada, embora não seja um livro científico, não contradiz a ciência, porém também não está curvado à ciência, porque não é abaixo da ciência, é superior à ciência. Se Deus cria um homem, como você bem falou, do nada, qual a dificuldade de criar um outro homem de 50% que fosse de uma mulher? Nenhuma. Nenhuma. Por um motivo só. Por um motivo só. A razão pela qual Deus podia ter feito ou não podia ter feito é porque Ele é plenamente soberano. Certo, certo. Mas é o novo Adão, na função dele. E quem disse que isso é agnosticismo? Isso é agnosticismo. É. Então o pecado está no sangue? Eu não creio que o pecado está no sangue. Maria é a incubadora de Jesus. A chocadeira. Não creio. Não creio. Peraí, vamos lá, por vez. Sim. Havia necessidade de Jesus, ou melhor dizendo, de Deus, ter feito Jesus de uma mulher. Para ele que é Deus, não, ele poderia fazer de qualquer forma. Porém, ele fez de maneira natural, com o sobrenatural da não geração do homem, porque Jesus precisava cumprir os dois ofícios, as duas funções. Ele era oferta pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele era sacrifício por esse pecado, ou melhor dizendo, sacerdote para receber a oferta que era feita. Então, Jesus vem com essas duas naturezas. E essa dupla natureza do Redentor, é um bom assunto agora para a Páscoa, inclusive, ela é algo extraordinário, ainda que na nossa mentalidade humana, tempo, matéria e espaço, nós estamos limitados, seja algo incompreensível, porque nós estamos totalmente limitados a uma mente fadada pelo pecado, limitada temporariamente, materialmente e espacial, e nós não conseguimos conceber aquilo que o eterno Deus, que está acima de tudo isso, faz.
Eu não sei dizer com precisão, nem a Bíblia diz, se Jesus tinha 100% da carga cromossômica semelhante a Maria, semelhante ao primeiro homem que foi criado na terra. O fato é que ele foi criado como homem, foi criado de Maria e teve as mesmas atribuições de um homem. Jesus fez suas necessidades, Jesus teve cabelo, ele teve a unha crescida, ele precisou aparar as unhas, Jesus teve aparência, tanto que ele vai ser considerado como um filho de fulano, de tal, ele tinha sua semelhança. Agora, exatamente a carga genética, como foi, isso é impossível de nós sabermos. O fato é que nós cremos que ele foi 100% homem, 100% Deus. E sendo 100% homem, tudo que um homem natural tinha que ter, ele teve. Teve. Agora, mas tinha que ter 50% da carga, não sei o quê, de José. Não, necessariamente não. Mas veja, é um equívoco a gente achar e dizer, e eu já expliquei sobre isso aqui numa doutrina, que o pecado do homem está na carne. Não, de jeito nenhum. Sim. Aí você acha que foi a relação sexual ou o fato do nascimento ter não ser com o sangue do pai e da mãe? Sim. Certo. 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 Mas aí seria meio 50% pecador. Sim, sim. Irmãos, não tem como. Como é a história? Não, não. Aí agora, não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não. Agora desmantelou o Musamê. Não, agora não. Não, agora aí não. Eu vou até tomar um gole d'água agora. Não, não, pelo amor de Jesus. Qual é o cântico de Maria? Eu tô quase que naquele mesmo. Acaba, pelo amor de Deus. Irmãos, qual é o cântico de Maria? A minha alma engrandece ao meu Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só quem precisa de Salvador é quem peca. E Maria pecou. Maria pecou. Sim, Rafael. Tu vai ser o último, isso vai. Eu gostei de hoje, vai. Sim. Sim, Adão, Gênesis 1 e 2. Certo. Aham. Aham, aham. Sim, sim. Não, o livro é excelente, assim. Eu sei que talvez 2 pessoas leiam tudo isso. Mas o material de adulteração, eu tenho esse material, ele é extraordinário. Mas agora eu vou precisar combater 2 coisas aqui. Primeiro, que o pecado está no sangue, na transmissão, e que Maria não tem pecado. Isso são heresias antigas, isso. São heresias antigas, que nós precisamos combater aqui. E infelizmente hoje não vai dar, já é 11h20 da manhã. Já é 11h20. Mais pergunta? Eu nem respondi a de Alipe ainda. Não, eu sei, mas na transmissão. Certo. Mas a carga genética independente. Independe de você ter até filhos. O embrião em desenvolvimento já tem sua genética. Entende? O embrião em desenvolvimento já tem sua genética. Por exemplo, um dos exames que nós fizemos em Benjamin foi exatamente um exame genético. Ele nem nasceu ainda, mas somente através do líquido amniótico
que o exame que Gesiano fez não furou Benjamin. Furou, apenas retirou o líquido. E esse líquido já está carregado de carga genética e cromossômica dele. Certo. Sim. Eu sei, mas isso independe. A questão genética, a carga de cromossomos independe. Para Jesus ser plenamente homem, ele tinha tudo aquilo que nós temos hoje. Se naquela época que não existia, e Deus sabe de tudo, né? Graças a Deus que Ele sabe de tudo, que não existia naquela época. Mas se naquela época houvesse exame de sangue, Jesus teria o seu sangue classificado como nós temos hoje, irmãos. Porque a grande questão não é só qual é o cromossomo de Jesus. A gente está que nem os católicos, os teólogos católicos hoje, né? Debatendo quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. A gente está debatendo hoje o cromossomo de Jesus. Vê que nível chegou essa aula, mas tudo bem. Muito bom as perguntas, irmãos. A questão não está nessa matéria. Até porque Deuteronômio 29 diz que algumas coisas Deus revelou, outras Deus não revelou. Então haverá coisas que nós nunca teremos a capacidade de saber. Porém, o que nós afirmamos e atestamos é que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E o pecado, aí vou ter que trazer na próxima aula, não está no fato de você gerar. Porque o pecado original não é a relação sexual, como diz a Igreja Católica Romana. Isso foi definido na Idade Média, inclusive, né? Então, em pecado concebeu minha mãe. Então, Maria, ou melhor dizendo, o homem se relaciona com a mulher, e nisso reside o pecado. E aí, quando o indivíduozinho nasce, já nasce em pecado porque os pais tiveram relação. Qual é a defesa da Igreja Católica? Maria, por ser virgem, não se relacionando com José, logo, Jesus não teve pecado porque não teve a relação dos pais. Isso está equivocado biblicamente. Atribuiria a Maria a santidade de Cristo. Exatamente. E a santidade de Cristo não vem de Maria, não vem de José, nem vem dos seus descendentes, porque ele antecede a criação humana. Ele é o Deus que já existia antes da humanidade. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Ele já era. E inclusive se apresenta de maneira teofânica no Antigo Testamento, como eu trouxe aqui. Tá certo? Então, já deu 11h23. Não, eu não saí nem do 18. Eu nem saí do 18, Mas aí, semana que vem, a gente continua. Olha, eu não vou... Certo? Não, certo. Só para gerar, né, Lívia? Sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. Certo. Uhum. Sim. Aham. Certo. Olha, eu não vou fugir às perguntas. As três perguntas, né, que foram feitas. Eu vou responder, tá certo? Próxima aula.
Sim, eu tenho que responder. Mas eu vou até aproveitar, veja, eu não creio em coincidência, eu creio em providência. Desse domingo agora, o outro já é domingo de Páscoa, né? Então eu já ia falar sobre a encarnação do Redentor. Então a gente vai emendar aqui falando sobre essa questão. E eu vou continuar minha aula de escatologia normalmente semana que vem, mas entrando nessas perguntas do pecado original e da encarnação, eu vou abordar um pouquinho sobre como que o pecado original foi transmitido e por que Cristo não se fez ou não se tornou pecador ao ter uma natureza humana, tá bom? Mas aí semana que vem que já deu 11h26. Nós temos que começar mais cedo, Sim. Aham. Sim. Isso. Aham. Isso. Exatamente. Sobre Deus. Isso. Ela é mãe da natureza humana de Jesus. Isso. Exatamente. Nesse termo, Maria nunca foi a mãe de Deus. Ela foi a mãe de Cristo, de Jesus, melhor dizendo, né? Ela não é mãe do Messias. Ela é mãe do homem, do Cristo encarnado. Veja, nós vamos sempre cair na questão da dupla natureza do Redentor. Para nós, um indivíduo ter dupla natureza é algo que sempre vai ser incompreensível para nós. Sempre vai ser. Nós só cremos mediante a fé. Igual nós cremos que existe apenas um Deus, mas esse Deus subsiste em 3 pessoas. Pela física, pela ciência, pela matemática, por qualquer outra área desse mundo, não se explica. Mas nós cremos pela fé, porque nosso Deus não está limitado à física, à ciência e a esse espaço. Ele que criou os céus e a terra, então ele está acima do espaço. Ele que criou o tempo, manhã, tarde, noite, primeiro dia. E ele que criou a matéria, disse, haja, se faça. Então ele está acima. E porque ele está acima, nós que estamos muito, muito, muito abaixo, vamos ficar sempre nos batendo. Como é que pode ter acontecido isso? E aí vem as nossas muitas dúvidas, perguntas e indagações a respeito dessa situação. Bom? Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, essa manhã tão maravilhosa em tua casa. Como é bom nós sermos alimentados pela tua palavra, ao mesmo tempo que percebemos e lidamos com a realidade de que a tua palavra ela é tão profunda e há tantos mistérios não revelados que apenas o deter-se no estudar no que foi revelado para nós já é algo exaustivo. Isso, Senhor, de fato, nos leva a crermos e a pensarmos que se nesse mundo, com um pouco de revelação que o Senhor nos deu, ainda nós não conseguimos abarcar todo esse conhecimento, certamente na glória nós haveremos de nos deleitar na tua presença, em maravilhados contemplar a tua majestosa glória para todo sempre sem se cansar. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor é grande, o Senhor é sábio, o Senhor é eterno e nós louvamos ao Senhor. Nos abençoa, nos traz em paz a noite para adorarmos o teu santo nome, pois és digno e merecedor. Em nome de Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos, ide em paz.